E aí galera, tudo bem? Aqui é o Pedro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a repercussão que teve o último vídeo. Bastante gente comentou, bastante gente se identificou, com a minha situação. Então é engraçado que eu fiz um vídeo tentando ajudar os outros e quem acabou sendo ajudado fui eu. Então eu agradeço a motivação que vocês me deram, os comentários, a saber que eu não estou sozinho. A gente tem nossos desafios e é sobre isso que eu quero falar a respeito do vídeo de hoje, que eu consegui aprender matemática depois dos meus 30 anos. Eu perdi o medo que eu tinha desde quando eu me dou por gente de cálculo, até porque, para quem não sabe, eu sou de humanas, eu sou formado em comunicação social, publicidade e propaganda, e eu tenho um pavor, ou melhor, tinha um pavor muito grande de matemática, de física, de geometria, e eu não podia ver nenhum tipo de fração ou porcentagem, ou sei lá, esses probleminhas que, principalmente na nossa prova da VUNESP, eles colocam muito, e eu ficava branco. Eu não conseguia interpretar, não conseguia extrair todas essas informações que eram necessárias para poder resolver o problema. E provavelmente, talvez, você que seja de humanas já sofreu com isso também. Sua resposta não dá nenhuma das opções. Isso daí é praxe da gente. Bom, desde o ano passado, que eu tenho estudado aqui pro concurso de escrevente do TJ de São Paulo, e infelizmente eu não consegui estudar matemática no ano passado. Eu acredito que essa matéria foi um grande diferencial, seria um grande diferencial, por assim dizer, para eu poder passar, porque eu fiquei por 15 pontos, não consegui para a segunda etapa, e eu tenho certeza que matemática faria muita diferença para mim, porque até mesmo direito eu tinha ido muito bem. Só que, infelizmente, não deu tempo, porque eu já tinha pegado o pós-edital, fora todas as coisas que haviam acontecido na minha vida. E agora, praticamente terminei a correção das duas provas de matemática do TJ do ano passado. E, cara, é muito incrível o quanto que fica muito mais claro, principalmente quando a gente não está num ambiente de avaliação de teste, que não é tão difícil quanto parece. Pelo menos eu tenho enxergado que matemática não é tão complicado quanto eu achava que era ali no ensino fundamental, no ensino médio principalmente. E eu acho que agora eu consigo concordar com meu pai de que, cara, português chega até a ser um pouco mais difícil em determinados momentos do que matemática. Claro que a gente está falando de uma prova de ensino médio, E eles têm pesado a mão em algumas coisas e tem contas que são chatas pra caramba de serem feitas. E o importante é que eu terminei matemática sorrindo. Você vê que eu tô feliz, cara. Porque, cara, desde o começo, assim, esse negócio de fração, como que resolve essa multiplicação, como que faz essa divisão, como que faz MMC, como que faz MDC, como que eu resolvo essas coisas de pizza. Para você ter ideia, depois dessas aulas, até meu raciocínio lógico melhorou. Porque tem problema que eu olho ali no exercício e eu não preciso nem fazer conta, porque tá lógico para mim. Eu consigo enxergar a lógica do negócio e falar, cara, é só essa opção que pode dar, porque tá certo. Eu tinha muita dificuldade também de mexer com vírgulas, de fazer porcentagem. E o professor aqui do NEAF, cara, ele fez as coisas, ele fez o beabá como se fosse um leigo, tipo, parece que eu tô aprendendo a falar ao abecedário, sabe? E as coisas funcionaram para mim. Eu não sei vocês, mas matemática para mim não tem como você simplesmente dar o resultado simplificado para mim, uma pessoa como eu, porque eu não vou entender de onde você tirou aquilo, eu quero saber o porquê. Então eu quero, beleza, deu um número muito grande, eu quero que você simplifique uma vez, depois outra vez, etapa por etapa. Eu sei que é chato, eu sei que eu sou lento demais para cálculo, continuo sendo uma pessoa razoável, mediana em matemática, mas faz uma diferença total quando você pega uma pessoa de humanas que é muito ruim de conta como eu, que até hoje não decorou a tabuada, mas assim, vai no esforço, e você consegue fazer essa pessoa entender o motivo daquilo ser daquele jeito.
Eu queria entender por que 2 mais 2 é 4. E por que o 2 tem o som de 2 e se escreve um 2, sabe? Eu começava a filosofar com coisas que eu não precisava filosofar na matemática. E a gente aprende que no concurso você não tem que ficar pensando demais na morte da bezerra. É aquilo, pronto, e acabou. Você não tem que ficar viajando demais. E o sol aqui mudou praticamente, então a iluminação do vídeo deve estar um pouco diferente. Mas o que eu quero dizer é que se a gente arrisca, se a gente dá a oportunidade de errar e de aprender de novo, de não ficar com esse bloqueio de tipo, eu nunca vou aprender, é muito difícil, ou até mesmo você pegar, por exemplo, essa correção das últimas provas. Cara, te dizer que eu queria acertar tudo, eu não acertei, mas eu errei e pude entender porque eu errei e depois eu refiz e, cara, eu entendi o raciocínio por trás daquilo. Então, o segredo da matemática, principalmente para alguém como eu, que é muito ruim de conta, é fazer muito exercício, não adianta, é não ter medo de errar, porque você vai errar demais. E essa é a vantagem, sabe? Você começa a se divertir quando você acerta. Eu gosto da matemática quando eu acerto, essa é a verdade. Eu não quero ficar errando, não entendendo porque as coisas estão dando errado, não entendendo porque nunca dá nenhum resultado das opções na prova. E tendo aulas no NEAF de matemática, de raciocínio lógico, as coisas começaram a fazer sentido como nunca fizeram na minha vida como estudante. Eu nunca entendi os fundamentos por trás daquelas contas. Eu nunca entendi essas técnicas, esses macetes que os professores faziam e assim, dava o resultado, mas eu não conseguia entender de onde que ele tirou aquela conta. E hoje, com 32 anos, é que eu comecei a captar a essência do negócio. Então, nunca é tarde para a gente aprender. Eu estou muito feliz assim com o meu resultado, por assim dizer. Com matemática, eu me tornei uma pessoa razoável. Tá até aqui o meu caderninho, cheio de problemas. Aqui. Minha letra toda ferrada, vocês podem ver. Mas tá aqui, minhas contas. Minhas resoluções de regra de 3. E, cara, eu olho assim, eu entendo o passo a passo, tenho feito um passo a passo de tudo e as coisas têm ficado muito mais esclarecidas para mim. Olha, outra coisa que me dava pavor, equações de primeiro e de segundo grau. Como eu nunca fui muito bom em conta, eu bati o olho nisso daqui, eu não fazia a mínima ideia de como começar. E olha que assim, eu tive uma boa educação. Cara, eu estudei em colégio público, eu peguei finalzinho ali do que era muito bom antes daquela falta de professores em 2013, se não me engano, 2014. Só que eu sempre pendi mais pro lado da humanas, né? Eu sempre gostei mais de filosofia, história, língua portuguesa, sempre fui muito bom, principalmente na parte de interpretação de texto. Eu sou apaixonado por quadrinhos, né, tirinhas de jornal, então assim, quando vinha uma questão com Calvin Haroldo, Snoopy, Níquel Náusea, eu me divertia fazendo essas questões, porém a minha interpretação de texto não funcionava quando o assunto era um problema de matemática como esses aqui de pizza, gráfico de pizza. E hoje eu comecei a entender, tá espelhado, tá, gente? Hoje eu comecei a entender como que as coisas são feitas, né? E às vezes tinha muita informação no problema, sei lá, o cara falava de segunda a sexta, 40%, não sei o quê. Daí eu começava a viajar, colocava segunda a sexta, são 6 dias, então coloca 6 dias. Daí às vezes não tem nada a ver, eu não precisava dessa informação, eu estava colocando informação que não precisava, então acabava que nunca dava nenhuma das opções ali na minha conta. Então eu quero compartilhar nessa pequena conquista, talvez aí para você que esteja me assistindo, seja muito bom de matemática. Olha, eu invejo você,
Eu acho que matemática é muito mais desafiadora, por assim dizer, do que português. Até porque português a gente está falando a todo momento. Se você tem o costume de ler um livro, então você sempre tem contato com a língua, né? A matemática, principalmente essas coisas assim, não é muito utilizado no nosso dia a dia. Principalmente, sei lá, equação de segundo grau, esse tipo de coisa, sabe? É mais em provas. Mas é isso. Se você tem dificuldade com matemática assim como eu, coloque nos comentários a sua experiência, se você tem se saído muito bem, o que você fez para poder aprender. Você fez curso particular, fez cursinho, teve aula de reforço. Coloca aí para a gente se inspirar na sua história também. Eu quero ouvir o que você tem para falar a respeito. E eu vou deixar aqui meu Instagram, se vocês quiserem me seguir também. Não deixam de se inscrever no canal, por favor, de deixar o seu like. Eu tenho curtido bastante essa experiência de trocar figurinha com vocês. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo e bons estudos.